Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 25 de maio de 2020, estou fazendo esta gravação para ser veiculada pelo YouTube e pelo Facebook com relação a 3 manifestações de autoridades nos últimos tempos. Primeiro quero falar da fala da deputada Kicis no ambiente da Câmara dos Deputados, dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, é um juiz de merda. E a segunda é a fala do general Heleno, dizendo que se o presidente da República tiver que entregar o seu celular por ordem judicial do ministro Celso de Mello, pode haver uma séria crise institucional. E a terceira é com relação à fala do ministro Weintraub, da Educação, na reunião interministerial com o presidente da República no dia 22 de abril próximo passado. Em primeiro lugar, quero falar sobre a questão da imunidade parlamentar. Todo mundo sabe que os membros do Legislativo têm o direito de analisar, de criticar qualquer coisa que seja, contanto que exista uma forma que seja adotada, uma forma séria, uma forma adequada até da linguagem, sem contar o conteúdo, que tem que ter densidade, tem que ter qualificação para ser enquadrável dentro da imunidade parlamentar. Uma deputada federal dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal é um juiz de merda, isso não se enquadra dentro da imunidade parlamentar. E a deputada pode ser processada, inclusive criminalmente, por injúria, sem contar que deve ser aberto um processo por falta de decoro parlamentar. Com relação à fala do general Heleno de que o presidente da República tem, nas entrelinhas, o direito de não acolher, não cumprir uma ordem judicial, isso representa um ato de rebelião. E o general Heleno pode ser processado por crime contra a segurança nacional. Essa única frase dele pode fazer com que seja condenado por crime contra a segurança nacional. E com relação à fala do ministro da Educação, Weintraub, referindo-se ao Supremo Tribunal Federal como um grupo de vagabundos que deve ser preso, a gente vai analisar uma outra questão. Tratava-se de uma reunião interna, mas sabendo o ministro que essa reunião estava sendo gravada pelo presidente da República, por ordem do presidente da República, tinha na certa que deduzir que essa reunião poderia ser levada ao conhecimento público. Não era uma conversa particular entre ele e o presidente da República, mas sim
uma reunião séria em que os assuntos do país estavam sendo tratados. E referir-se aos ministros do Supremo Tribunal Federal como vagabundos, a gente vai analisar isso. Vagabundo pode ter vários significados. Pode ser uma pessoa que não trabalhe, mas o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem mais de 88 mil processos para julgar. Então não é vagabundo nesse significado. E também pode significar desprezível, sem qualificação. Então, o ministro da Educação entende que todos os membros do Supremo Tribunal Federal não têm qualificação nenhuma. Meus amigos e minhas amigas, como juiz que eu sou há 32 anos, eu estou analisando essas situações para informar as pessoas leigas, não com cunho político, pois não tenho coloração partidária nenhuma, não sou de direita nem de esquerda e exerço a minha profissão. Vivo da minha profissão e não tenho intenção nenhuma política, nem dependo de políticos, nem dependo de ninguém, a não ser do meu próprio trabalho para garantir o meu pão de cada dia. Então eu estou analisando essas três situações para informar aos meus concidadãos sobre o perigo que isso representa. Uma deputada federal xingar um membro do Supremo Tribunal Federal de juiz de merda. E o ministro não sei lá, desculpe não saber a pasta que ele ocupa, praticamente ameaçar o Supremo Tribunal Federal de que pode haver uma situação muito séria com consequências imprevisíveis. Isso também eu já analisei o que representa em termos da legislação penal como crime contra a segurança nacional. E com relação à fala do ministro Weintraub, também isso é uma coisa muito séria e que não pode ser deixada sem uma punição. Nós víamos na época anterior ao regime atual várias atitudes de desrespeito, E na época eu falei sobre esses assuntos. Agora, neste novo regime que se instituiu, em que há talvez mais desrespeito do que na época anterior. E a gente vê a iniciativa desses posicionados a favor do regime atual de utilizarem palavrões quando se dirigem a pessoas que pensam de forma diferente da sua. Eu vou confessar aqui uma coisa que posso fazê-lo e quero fazê-lo como cidadão agora. Eu votei no presidente Bolsonaro. E acreditei que se tratava de uma pessoa que se revelou depois ser totalmente diferente. Na sua época de campanha, apresentava-se como um homem humilde, inclusive com todas as características de uma pessoa religiosa. E isso me fez pensar que estaria votando para melhorar o nosso país.
e agora nos últimos tempos, com as atitudes do presidente e dos seus assessores e dos seus entusiastas defensores populares. Eu vejo que errei na minha escolha e se soubesse que se trata de uma pessoa desse jeito, eu teria votado em branco. É um direito que me assiste falar o que estou falando e a Constituição Federal me garante esse direito. Apenas que estou analisando o assunto sem o vocabulário chulo que o próprio presidente da República usa nas suas manifestações. Inclusive, afirma-se que na referida reunião foram proferidos mais de 40 palavrões, sendo que o presidente teria proferido mais de 30 desses 40. E os seus ministros, seus defensores, seus aliados também são mestres na utilização de um vocabulário chulo que desmerece um chefe de Estado, que desmerece gente da classe política e que desmerece cidadãos. Nós temos que melhorar o nosso país e não estarmos a nos rebaixarmos ao nível de um país desprezível, como o Brasil está sendo tido no exterior. Fala-se, inclusive, que vários países já determinaram que membros das suas respectivas embaixadas deixem o nosso país, porque não têm interesse nenhum em se relacionar conosco diplomaticamente. Acho que representa um dever da minha parte falar o que eu estou falando neste momento. O Brasil não pode seguir por esse rumo, não pode estar nas mãos de pessoas que rebaixam o nosso país. O Supremo Tribunal Federal merece respeito e não tem sido respeitado. Quando o ministro Celso de Mello determinou alguma coisa ou determinar alguma coisa, se não houver concordância, tem que haver, como ele já manifestou, tem que haver recurso. Recurso é o meio legal de não concordância, de manifestação de discordância, e não xingamentos, ameaças e outras formas antidemocráticas e que desrespeitam o Estado democrático de direito. Para quem não sabe, Estado democrático de direito é aquele em que todas as pessoas e todas as autoridades respeitam as leis e, sobretudo, a Constituição Federal. Quem não sabe disso, que procure aprender, porque o caminho para aqueles que desrespeitam as leis e a Constituição Federal é a condenação e possivelmente a cadeia ou a perda do mandato. A perda do mandato. Assim, meus amigos e minhas amigas, estou esclarecendo tecnicamente o que pode acontecer com essas pessoas que acham que a Constituição Federal não tem valor nenhum e que as leis existem para ser cumpridas apenas pelos outros. Nós temos que defender a legalidade, a decência, a honestidade e o respeito às instituições.